Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais um vídeo de comparação e dessa feita estarei comparando o comentário bíblico Vida, novo comentário bíblico Vida, Atos, o Evangelho do Espírito Santo, de Pablo Deiros, que eu já fiz o review aqui dessa obra, e o Pablo Deiros é doutor em História da Igreja, ele é doutor também em Novo Testamento, apesar que a área dele é mais História da Igreja, mas ele é doutor em Novo Testamento, conhece grego, conhece a exegese, conhece a hermenêutica, enfim, ele tem aquele comentário, ou melhor, ele tem aquele livro sobre o contexto religioso latino-americano, que é um livro maravilhoso. Ele tem aquele livro também, A História Global do Cristianismo, que é top demais, que é a área dele, né? História da Igreja. E ele tem essa série de comentários do Novo Testamento que a editora Vida está trazendo para nós. Nós já temos os 4 evangelhos, Atos e Romanos. E esse comentário, a mensagem de Atos até os confins da terra, é de John Stott. John Stott já faleceu. O Deiros ainda está vivo. Os dois comentários são expositivos. Os dois comentários são expositivos. Só que tem uma diferença. O do Deiros, ele é mais exaustivo. E tem um detalhe também. Como o Atos é um comentário histórico, é o único comentário histórico do Novo Testamento, você tem uma vantagem porque o Pablo Deiros, ele é historiador. Então ele vai trazer muitos detalhes históricos nesse livro de Atos. Muitos. Tá? E eu vou começar mostrando. Eu não vou falar de John Stott, porque John Stott é conhecido, né, gente? E eu fiz também o review dessa obra aqui. Tá? Comentário de Atos. Então vamos pegar aqui rapidamente ambos os comentários. Eu já fiz o review aqui no canal. E vamos pegar aqui rapidamente o comentário do Deiros. Antes, deixa eu só responder aqui meu pastor, que ele me mandou um áudio aqui, queridos. Só um minutinho, tá? Só um minuto, queridos. Prontinho, queridos. Respondi aqui meu pastor. Tudo certinho. Então vamos lá. Assista o review dessa obra. Assista o review também que eu fiz do comentário de Marcos, dele. O comentário de Romanos. E tem aqui também o comentário de Marcos, né? De Lucas, que eu não fiz ainda. O review. Muita coisa para fazer. Muito trabalho, né? Mas com o tempinho a gente vai fazendo. A gente vai fazendo aos poucos. Então vamos lá. Sem delongas. Eu já mostrei para vocês como já fiz o review. Então não preciso fazer review, mostrar sumário de novo, tudo. Assista lá o review dessa obra que você vai gostar. Vou mostrar aqui só os detalhes, né? Aqui está a série completa. Está a série completa, tá? Nós temos os 4 evangelhos já, Atos e Romanos, tá? Falta o restante aí. Falta o restante. Comentários maravilhosos e expositivos. E tem um detalhe. O Pablo Deiros, se você perguntar, ele é arminiano ou calvinista? Para mim isso é irrelevante. Mas tem gente que quer saber, né? Ele não é nenhum nem outro, vamos dizer assim. Mas ele é mais atrelado ao arminianismo. Ele é mais atrelado ao arminianismo. Tá bom? Então vamos lá. Deixa eu pegar um capítulo aqui para nós analisarmos. Tá? Como eu falei, quer ver os detalhes do sumário? Assista o review. Tá certo? Vamos pegar o capítulo 10. Vamos pegar o capítulo 10. Cadê o capítulo 10? Cornélio. Que está no ministério de Pedro. E é bom que ele divide aqui, ó,
o sumário, eu gostei muito. Ele divide, tá, os capítulos, como por exemplo aqui, o Ministério de Filipe. Então, ele trabalha só o capítulo 8. Aí ele vai trabalhar aqui, ó, a conversão de Paulo. Então ele trata só sobre Paulo em Atos, aqui. É bem divididinho, bem bonitinho, tá? Desde a conversão de Paulo e as suas viagens. A conversão de Paulo, depois as viagens missionárias. Depois ele vai trabalhar aqui, ó, o ministério de Pedro, tá? Ministério de Pedro. Muito bom. Então, vamos pegar aqui Atos capítulo 10 sobre Cornélio. Está na página 412. Vamos lá para a página 412. Ó, gente, isso aqui é interessante, tá? Ainda bem que apareceu aqui, senão não ia dar, vocês não iam ver, né? Aqui ele está comentando Atos capítulo 8, o ministério de Filipe em Samaria. Ele está comentando, né? Tá? E como eu falei, é um comentário expositivo. E ele coloca temas. Como é o comentário expositivo, ele coloca temas nas subdivisões. Como por exemplo aqui, ó, Atos capítulo 8, do 9 a 25. Ele vai falar aqui, ó, ele vai dar um tema, né? 4 passos para uma nova vida. Baseado em Atos capítulo 8, do 9 a 25. E aqui, ó, tá? Ele sempre vai citar comentários, vai citar frases de vários eruditos. Aqui ele vai citar Ed Murphy, um erudito também, falando dessa passagem. Então aqui ele cita John Stott, ele cita F.F. Bruce, ele cita uma série de autores, escritores, exegetas, historiadores, enfim, que vão contribuir com seus comentários naquele capítulo que ele está comentando. Esse é um diferencial nesse comentário. É um diferencial. Então vamos aqui, ó. Como ele está comentando o capítulo 8, tá? Como ele está comentando o capítulo 8, ele vai dar para você aqui uma tabela. Na página 349, ele vai te dar uma tabela, tá? E essa tabela tem 15 itens. Antes de nós chegarmos lá ao Atos capítulo 10, essa tabela tem 15 itens. Como por exemplo, Deus e o ocultismo. Por que ele fala sobre isso? Porque aqui ele fala na prática ocultista ou ocultismo que acontecia ali em Samaria. Com Simão, com o mágico ali. Com Simão, o mágico, que queria comprar o dom do Espírito. E ele é repreendido de maneira dura por Pedro. Então, ó, a Bíblia é muito clara ao condenar o ocultismo em todas as suas formas por ser uma prática contrária à vontade de Deus. Então, olha o que você pode enriquecer a sua exposição caso você pregue em Atos capítulo 8. Sobre o ocultismo, a feitiçaria. Porque Simão, além de ser mágico, ele era um feiticeiro. Tá? E tinha milhares de pessoas que seguiam ele, que eram discípulos dele. Assim também hoje, vários magos, feiticeiros, que têm vários seguidores. Instagram, Facebook, Twitter, arrebata ou arrebanha muitas pessoas. E você tem o ocultismo e seus perigos. Então Deus e o ocultismo é que nem água e óleo, não se mistura. Não tem nada a ver a luz com as trevas. Então ele vai falar aqui, ó, primeiro, Deus não aprova a feitiçaria, nem as artes ocultas, nem a magia. Ele vai dar para você a referência. Está em Êxodo capítulo 7, versos 11 e verso 22. Deus condena severamente. Na época, no Antigo Testamento, era pena de morte. A feitiçaria está em Êxodo capítulo 22, 18. Depois, ó, Deus proíbe a adivinhação e os feitiços. Está lá em Levíticos 19, 26. Deus é contra a necromancia e ao espiritismo. Necro é morte, morto, né? Mancia é consultar. Então Deus condena totalmente a consulta aos mortos, a falar com os mortos. Tá? Está em Levítico 26. Deus proíbe a prática da adivinhação e da bruxaria ou feitiçaria. Deuteronômio capítulo 18, versos 9 e 10. Deus proíbe a prática de lançar feitiços, atuar como médium, espírita
ou consultar os mortos, Deuteronômio, capítulo 18, versos 11 e verso 12. Então você tem as referências bíblicas. Deus diz que as coisas encobertas pertencem a quem? A ele, Deuteronômio 29, 29. Deus condenou o rei Manassés por ocultismo, segundo Reis 21, 6. Deus induziu Josias a expulsar os médios e os feiticeiros, segundo Reis, capítulo 23, verso 24. Deus se opõe aos necromantes. Deus se opõe aos necromantes e aos adivinhos, aqueles que adivinham por meio de estrelas, o sol, a lua, e havia vários métodos para praticar a prática ou para se praticar a adivinhação. E também a consulta aos mortos, né? Está em Isaías aqui. Deus frustra os planos das necromantes e dos adivinhos. Está em Isaías 19:3. Deus se opõe aos astrólogos, aqueles que consultam os astros para saber o destino, o que vai acontecer no amanhã, o futuro. É a mesma coisa do consultar hoje, querido, o seu signo. Eu sou de Leão, eu sou Capricórnio, eu sou Virgem, eu sou do signo Sagitário. Não, crente não segue horóscopo. Crente não segue aquilo que o horóscopo ou que o signo está dizendo. Não. Os astros não ditam a nossa vida. Os astros não ditam e não adivinham aquilo que vai acontecer. Só Deus conhece o futuro. Então veja que maravilha, né? Deus se opõe aos astrólogos e aos que fazem predições. Isaías 47:13. Vamos correr aqui. Deus contradiz os falsos profetas, os videntes, os intérpretes de sonhos, os astrólogos e os feiticeiros. Está em Jeremias 27:9. Deus envergonha e humilha os videntes e os adivinhos. Está em Miqueias 3:7. Deus põe fim à feitiçaria e às adivinhações. Miqueias 5:12. Então você tem 15 relatos que você vê o contraste entre Deus e o ocultismo. Deus é totalmente contra a feitiçaria o tempo todo. O tempo todo. Aqui você pode pregar, você pode ensinar na sua igreja. Está baseado no texto de Atos capítulo 8, acerca de Filipe e o seu ministério em Samaria. E ele combateu ali a feitiçaria, ele combateu o ocultismo e por aí vai. Tá? Como eu falei, ele é um historiador. Tá? Então ele vai trazer relatos maravilhosos. Como aqui, ele comentando o capítulo 9 de Atos, a conversão de Paulo. Ele vai trazer para você detalhes maravilhosos, sempre citando eruditos. Nesse caso, ele vai citar A.T. Robson. Archibald Robson. A.T. Robson, que foi um grande exegeta do Novo Testamento. Conhecia grego como ninguém. E escreveu vários comentários também no Novo Testamento. A.T. Robson, muito conhecido. Muito conhecido. Olha que a A.T. Robson vai falar sobre Paulo, né? Ele vai comentar o versículo 1, que Paulo, ele era como se fosse uma fera selvagem, né? Ele estava aspirando ameaças e mortes contra a igreja. Olha só o que o A.T. Robson vai falar sobre Paulo. Jacó disse: Benjamim é um lobo predador. Paulo era da tribo de Benjamim. Benjamim é um lobo predador. Gênesis 49, 27. Olha o comentário do A.T. Robson. Aqui o maior filho de Benjamim estava cumprindo essa profecia. Ele era um predador. Matava, devorava. O gosto de sangue na morte de Estevão fora agradável ao jovem Saulo. E agora ele se deleitava com o assassinato dos santos, tanto homens quanto mulheres. No capítulo 26, versículo 11, Lucas cita Paulo dizendo que estava obcecado por eles. Por eles. Olha só o comentário enriquecedor do A.T. Robson. Tá? Você tem essas tabelas aqui também. A expressão o caminho contém uma riqueza de significado muito particular na Bíblia. Você tem o caminho dos justos, o caminho de santidade, o caminho para o Senhor, o caminho estreito,
o caminho, a verdade e a vida em referência a Jesus, o reto caminho do Senhor, o caminho da salvação, o caminho do Senhor, o noivo vivo, o novo e vivo o caminho justo e verdadeiro. Para quem gosta de sermões temáticos, aqui está o prato cheio para você, né? Sobre o caminho. Vamos correr aqui. Atos capítulo 10 que eu quero, né? Meu Deus. Depois ele vai te dar aqui, ó, uma cronologia, tá? Uma tabela da vida de Paulo, do seu nascimento, seu ministério, né? Você tem um ano, você tem o lugar, o acontecimento, o texto e as circunstâncias que ele vai dar para você, ó. Tá? Ele vai te dar tabela, muito boa. Ó, tabela 12. Em que consiste o serviço social cristão? Aí vai falar aqui, ó. Que é a palavra grega diaconia, né? Servir, servo. Aí ele começa a comentar o capítulo 10 agora. O testemunho ao centurião, Cornélio. Tá? Ele começa a citar aqui sobre Cornélio. Ele cita o teólogo Christopher Wright. Tá? Então ele cita vários eruditos comentando sobre a passagem que ele vai comentar, sobre o capítulo, sobre o versículo, sobre a perícope. É maravilhoso. É um dos melhores comentários do livro de Atos. Na verdade, é o melhor comentário do livro de Atos expositivo que nós temos em português. Não encontrei outro. Com as riquezas aqui, não encontrei. Se você tiver um comentário expositivo de Atos como esse aqui, me apresente porque eu não conheço. Tá? Ele vai te dar aqui um relato do texto. Depois ele vai te dar o contexto, tá? Judeus e gentios, a briga que tinha ali, judeus e romanos. E como ele é historiador, ele traz mais detalhes, né? Aí ele começa as subdivisões. Primeiro, a mensagem, ou melhor, a personagem. Vai falar de Cornélio, capítulo 10, versos 1 e 2. Tá? Ó, dos primeiros 2 versículos, Lucas revela 2 aspectos da vida de Cornélio. Primeiro, que é o personagem central da história, né? Primeiro, sua ficha pessoal, versículo 1, e o seu currículo religioso. Um homem devoto a Deus, fazia as suas orações, fazia bem aos pobres, tá? Era um quase crente, né? Era um quase crente. Então aqui o versículo 1 ele comenta e o versículo 2 ele comenta, tá? O centurião governava 100 soldados, enfim. Depois, os versículos capítulo 10, versos 3 a 6, ele vai trabalhar também uma outra questão. A experiência que ele teve, a visão do anjo. Tá? E ele vai fazer aqui comentários também exegéticos. Por quê? Ele vai citar o grego o tempo todo. E depois ele vai citar outro grande teólogo, tá? Que tem comentários, inclusive até comentário da carta de Romanos, de Hebreus, que é R.C.H. Lenski. R.C.H. Lenski, se foi um grande erudito em Novo Testamento, um dos maiores comentaristas, os maiores comentaristas bíblicos do Novo Testamento. O Lenski. Que ele comenta, não vou ler por causa do tempo, que é uma comparação, tá? Aí ele sempre divide o Deiros, ele divide aqui em subdivisões o tempo todo. O tempo todo. Tá? O tempo todo. Aí vai. Ele cita ele mesmo aqui, ó. Pablo Deiros, né? Ele cita ele mesmo aqui, falando. Depois ele vai citar de novo Walter Robson, tá? Comentando. Eu passei aqui o texto, né? Mas ele comenta, parte a parte, depois versículo 7 a 8, os testemunhos. Depois ele vai falar aqui para a outra subdivisão, o testemunho a Pedro, que ele manda a comissão chamar Pedro. O anjo do Senhor, na verdade, manda chamar Pedro para pregar, porque os anjos não pregam o evangelho. Quem prega o evangelho é homens, não é anjos. É um servo útil, tá? Aí você tem a preparação de Pedro, tá? Ele cita aqui, ó, como eu falei, Walter Robson. Depois ele vai citar aqui, ó,
a atitude de Pedro em relação ao convite para ir na casa de Cornélio, fala também da visão de Pedro, enfim. Um servo disposto, outra parte aqui que ele vai trabalhar. Maravilhoso. Vai expondo o texto. Sua pergunta, enfim. Depois ele mostra aqui uma tabela para vocês, ó, visões em Atos. Você tem as visões anunciadas pelo profeta Joel com relação aos jovens, a visão de Moisés e a sarça em chama, que não era consumida. Você tem a visão de Ananias com relação a Saulo, a visão de Saulo em relação a Ananias, Cornélio e a visão de um anjo de Deus. Interessante, né? São as visões em Atos. Pedro e a visão cujo significado ele não conseguia explicar. Pedro e a visão cujo significado levou a refletir. Pedro e a visão que teve em um êxtase na cidade de Jope. Pedro e a visão que imaginou ter ao ser libertado da prisão. Paulo e a visão de um homem macedônio. Paulo e a visão que teve em Corinto. Paulo e a visão que mencionou ao rei Agripa. Aí você tem o testemunho de Cornélio. Testemunho a Cornélio. Tá? Toda a exposição. O contato de Pedro com a família de Cornélio. Versículos 28 a 33. Tá? O testemunho a Pedro e a família de Cornélio. Atos 10, 34 a 43. E a resposta da família de Cornélio a Pedro, quando o Espírito Santo é derramado, né? Maravilhoso, maravilhoso. Depois você tem aqui o testemunho a um inimigo. Tá? Então ele vai comentando toda a passagem, trazendo também o seu contexto histórico ali, cultural, tá? Até porque o Deiros ele é historiador. Já John Stott, o comentário dele, é um comentário maravilhoso. É maravilhoso também, é expositivo. Só que esse comentário não vai te dar os detalhes que o Deiros não vai trazer. Tá? Então, um é melhor que o outro. No geral, o Deiros é melhor. No geral. Isso não tira a credibilidade de John Stott, o comentário dele. Tá? Se você pegar a mesma passagem, ele vai trazer pontos também que o Deiros não vai trazer. Porque um comentário, ele complementa o outro, queridos. Por isso que é bom você ter vários comentários do mesmo livro. Que você vai comparar, que vai trazer detalhes que outro comentário não vai trazer. Vocês estão entendendo? Olha só. Pegando o mesmo texto aqui, ó. Para ele, para John Stott, a perícope começa no capítulo 9, versículo 32, e vai até o capítulo 11, versículo 18. Toda essa questão aí dos gentios, Cornélio, enfim. Tá? Ele começa com um relato, preparando o caminho para o comentário, John Stott. Depois ele vai pegar aqui, ó, Pedro cura Enéas e ressuscita Tabita. Tem Atos 9. Ele comenta. E depois, Pedro é chamado por Cornélio. Atos 10, de 1 a 8. Então você tem um texto aqui, a exposição do texto. E depois você tem um comentário. Então ele vai falar sobre Cornélio, para trazer o contexto histórico, o centurião romano, o que era ser o centurião romano, a importância de Cornélio. E por aí vai. Tá? Toda essa questão ele traz aqui. Ele já comenta aqui os 8 versículos aqui. Ó. Depois ele vai trazer, ó, Pedro recebe uma visão. Ele comenta aqui também a visão de Cornélio. Mas aqui ele traz a questão. Pedro recebe uma visão. E que visão é essa? Tá? Aqueles animais que, segundo a cultura judaica, eram imundos, que ali estava representando Cornélio e sua família, que agora estava sendo aceitos na família de Deus. Tá? Ele comenta aqui. Muito bom. Fazendo aplicações fantásticas. Depois ele continua. Pedro prega a família de Cornélio. Atos 10, do 23b até o 48. Olha só. E aqui, nesses versículos, ele vai fazendo as subdivisões. Tá? As subdivisões o tempo todo.
as subdivisões o tempo todo do texto. Como eu falei, é um comentário também expositivo. Cadê? Deixa eu pegar aqui, ó. Quando ele comenta versículo 34 e 35, né? Ó, Pedro começou o sermão com uma solene afirmação pessoal daquilo que aprendera através de suas experiências nos últimos dias. Ele as expressou de forma positiva e negativa primeiro. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Que é a palavra aqui, ó, grega, polempsia, significa partidarismo. Na Septuaginta, isso era proibido aos juízes. Eles não podiam perverter a justiça, discriminando a favor do rico ou do pobre, porque não há no juiz divino injustiça, nem parcialidade, nem aceitei ele suborno. Mas a afirmação de Paulo possui uma conotação mais ampla. Ele diz que a atitude de Deus para com as pessoas não é determinada por critérios externos, como aparência, raça, nacionalidade ou classe social. Pelo contrário, é inegavelmente, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo e é aceitável, porquanto não darei uma explicação completa dessa afirmação. É suficiente porque, ora, prestar atenção ao seu contexto em Atos 10 e em seu contraste com imparcialidade. Ele vai comentando as partes. Depois ele fala aqui, ó, do versículo 43, depois versículos 36 a 43, e ele vai comentando. Tá? Também usando as palavras gregas, fazendo a transliteração da palavra grega, da palavra hebraica, citando a Septuaginta também. Stott foi um grande teólogo, bom pregador, um excelente pregador, um exímio pregador, e faz muita falta, viu? Muita falta. Tá? Então todo comentário trabalha assim, dessa forma. Você tem o texto, você tem a introdução, você tem a exposição, e eles querem vender você tem aqui tudo o que você precisa, né? Que o pregador é como se fosse um vendedor, tá? Mas não um vendedor mentiroso. Ele vai expor o texto, então ele vai vender no sentido positivo aqui, né? Quer dizer, ele vai atrair, ele vai vender o seu produto. Quando você vai vender o seu produto, você apresenta bem, você fala bem do produto. O evangelho, ele é de origem divina. Então você vai apresentar o evangelho, tá? Que é uma verdade, que é o poder de Deus para a salvação, enfim. E é justamente o que Pedro faz aqui na casa de Cornélio. Então John Stott, ele vai te dar todas as ferramentas, tá? Para você aplicar essa verdade bíblica. Tá? Fala do preconceito, tá? Não tem classe social, não tem etnia, não tem raça, não tem cor da pele, não tem alto, não tem baixo, não tem magro, não tem gordo, não tem feio, não tem bonito, não tem rico, não tem pobre, não tem culto, não tem inculto. Todos perante Deus são iguais, necessitam da salvação. Todos são pecadores, porque todos pecaram. Tá? Depois ele vai te dar aqui, ó, as lições aprendidas nesse capítulo. Aí ele vai falar sobre a unidade da igreja, a dádiva do Espírito, tá? O status das religiões não cristãs. Ele te dá uma amplitude maior do texto depois. O poder do Evangelho, tá? O que o Evangelho faz, quebra as barreiras raciais, sociais, quebra os muros que dividem os homens, que separam os homens. É isso que faz o Evangelho, o poder do Evangelho. E Pedro só pregou o Evangelho, só pregou a palavra, só pregou Bíblia, meu. Bíblia. Tá? Exposição fantástica. No final, você vai ter aqui, ó, as notas de rodapé. Estão no final da exposição. Então, tanto John Stott aqui no seu comentário, como
o John Stott, tá? São maravilhosos. Só que o detalhe, como eu falei, o Deiros, ele é mais completo, tá? Ele cita aqui teólogos, como eu mostrei para vocês. Ele cita, ele traz mais o contexto histórico, contexto cultural, até porque é a área dele. É a área dele, tá? História da igreja. Então é maravilhoso. Se você adquirir qualquer um desses, você vai estar bem servido. Mas se você quiser um mais robusto, com mais informações, é esse aqui, tá? Não diminuindo a obra de John Stott, porque são dois grandes comentários, tá certo? Se vocês gostaram de mais uma comparação aqui, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações, tá certo? Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas comparações.